e 12. Vamos abrir em Segunda de Reis 4:2. Segunda de Reis 4:2. Glória a Deus. Eu quero-vos falar sobre uma mulher. E o marido dela tinha morrido. E agora vieram credores e queriam levar os filhos para serem servos, para serem escravos, porque o marido tinha dívidas, embora tivesse a pagar, mas agora que ele morreu não tinha possibilidade de pagar. E então queriam levar, e ela foi ter com Eliseu e foi-lhe dizer que o marido dela tinha morrido. E vemos aqui a resposta de Eliseu. E Eliseu lhe disse: que hei de eu fazer? E ele depois disse: declara-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Às vezes nós nos esquecemos como Deus opera. Deus só pode multiplicar aquilo que existe. É muito fácil. Se você agarrar, multiplicar qualquer número por zero, o resultado é zero. Portanto, tem que haver alguma coisa para poder ser multiplicada, para poder obter um número positivo. Então ela disse que só tinha uma botija de azeite. E então ele disse a fórmula. Então ele disse: vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, mas não poucos. Ela tinha vasos em casa, mas ele disse: vai pedir mais. Não podem ser poucos. Pede aos vizinhos todos, aqueles que puderem emprestar, tudo o que puderem emprestar, para que a bênção seja grande. Então, depois ele disse: então entra e fecha a tua porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe-o à parte quando estiver cheio. Cada vez que nós lemos a palavra de Deus, nós devemos tirar o sumo dela toda. Realmente, quando você estiver a passar por alguma coisa, não é a hora de falar com ninguém, nem contar a ninguém o que você está a passar. É a hora de você fechar sobre si a sua porta e orar e buscar a Deus e se fortalecer em Deus. Não é hora de contar nada a ninguém. Porquê? Porque a bênção vai vir à sua casa. A bênção vai vir à sua vida. E não há nada que impeça. A única pessoa que pode impedir a sua bênção é você próprio. Somos nós próprios que impedimos as bênçãos que vêm até nós. Quando nós duvidamos, quando nós não esperamos em Deus, quando nós não acreditamos que é possível, então a bênção não acontece. Ela acreditou e fez isso. E partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam vasos, e ela os enchia. E sucedeu que cheios foram os vasos. E disse a seu filho: traz-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. A sua bênção vai ser mediante a sua fé. O que você crê que Deus pode fazer na sua vida. Ouça, isto é sabedoria. Se você
ainda crê pouco, ou acha que deve pedir pouco a Deus, você está completamente errado. Completamente errado. Não faça isso. Quando pedir, peça muito. E você diz, mas então e comece a retirar da sua vida os mas. Mas o que é que os outros vão pensar? Mas o que é que... Então, se eu prosperar muito, como é que é? Então, e depois, ouça, se você prosperar muito, glória a Deus, você vai poder ajudar outras pessoas. E isso é importante. E você sabe que é importante. Só se Deus o abençoar muitíssimo, levanta as mãos para o céu, agradeça a Deus e peça a Deus, Senhor, ajuda-me. Ajuda-me para poder entender o que é que eu devo fazer. Quem é que eu devo ajudar? Quem é que tu queres que eu ajude? Porque és tu, Senhor, que me vais mostrar. Não sou eu que vou decidir. Isto é muito importante. Muito importante. E não é quem você pensa que é a pessoa que deve ser ajudada, ou aquela que lhe fala mais ao coração. Não. É aquela que Deus mostrar. Porque muitas vezes aquelas que estão em silêncio são aquelas que realmente precisam de ajuda. Porque estão a fazer o que esta mulher fez. Estão a fechar a porta de casa delas e esperam a bênção. Esperam um milagre que aconteça. Peça. Foi o que o Eliseu disse para ela pedir vasos e não poucos, para que a bênção dela fosse grande. Você não tem que pedir nada a ninguém. Você tem que crer em Deus, que a bênção será grande e que ela vai. Mas não se esqueça, ela vai depender primeiro daquilo que você tem. Lembra-me que havia pessoas que não estavam a semear na igreja. E eu coloquei no meu coração que essas pessoas semeassem. Então eu semeava por elas. Eu agarrava, dava as mãos com elas, metia o dinheiro no envelope, dava as mãos com elas e juntos semeávamos. O que eu queria era que aquelas pessoas fossem abençoadas, que as pessoas percebessem que ao semear, só semeando vão colher. Só havendo algo para Deus multiplicar é que Deus multiplica. E eu fiz isso. Eu não sei o que é que aconteceu com as pessoas, se foram abençoadas ou não. Mas garantidamente, por causa do que eu fiz, eu fui muito abençoado na altura. Muito. Porque Deus viu o propósito do meu coração. O meu coração era ajudar as pessoas. O meu coração era que as pessoas fossem abençoadas. E eu creio, no nome de Jesus, que conheço Deus, que Deus os abençoou também. Mas as pessoas têm que perceber, se não houver nada para multiplicar, como é que Deus pode multiplicar? Esta mulher foi abençoada e depois foi ter com o profeta e disse, olha, eu tenho os vasos, e agora? Agora vais vender o azeite. Vais viver dele, paga as tuas dívidas e vais viver do resto. Deus dá livramento. Ele é um Deus que nos ama. Deus dá livramento. Sempre, sempre, sempre. Basta você crer nele, confiar nele, esperar nele. E tudo acontece. Vamos semear em nome de Jesus. Ainda com Obrigado, Pai, em alegria, nome de como o Jesus. sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e confiar em ti. Sabemos que de nada nunca vamos ter falta. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso abençoador. És tu que multiplicas, Senhor. E eu creio e eu recebo. No nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus. Vamos sentar. Vamos abrir em Ruth 1:16. Ruth 1:16. Onde é que fica Ruth? Ruth fica depois de Josué, depois de Juízes, antes de 1 de Samuel. Eu quero-vos dizer o título da mensagem de hoje: Como vem o milagre. Como vem o milagre. Eu acho impressionante que antes de provocar o milagre, como é que nós provocamos o milagre? Falando a existência, falando aquilo que nós queremos. Mas antes de provocar o milagre, há algo em nós que precisa ser feito. Isto é muito importante, porque tem muito a ver com o caráter. Porque qual o filho? Você tem 2 filhos, faz de conta, tem 2 filhos. E um filho está ao pé de si. Não importa o que você dê ou não dê. E o outro filho, não, só está lá quando você dá. Que filho você se agrada mais? E Deus? Ah, mas Deus é diferente. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. Até eu creio que Deus sente também. Sente quando nós, de coração, e somos sinceros para com Ele. Quando nós o amamos, apesar das circunstâncias não serem boas, apesar de estarmos a passar por situações que às vezes não é boa, e nós dizemos: Senhor, veja-me aqui, eu te amo, Senhor. Mesmo quando tudo não está a nosso favor. Eu vou-vos contar o que é que aconteceu a Ruth. Quem é Ruth? Noemi e o seu esposo foram por uma terra distante, para os Moabitas. Moabitas? Acho que é Moabitas. E então, quando eles chegaram foram para lá, Moab, sim, terra de Moab, os Moabitas, eles então foram, ele, a mulher, Noemi e os 2 filhos. E foram para a terra porque na terra estava a escassar comida, havia falta de comida. E então foram. E quando foram para a terra, tiveram lá, só que o marido morreu. Ficaram os 2 filhos. E depois os 2 filhos casaram. E depois de casaram, eles também vieram a morrer. E agora, Noemi e as 2 noras estavam com ela. E ela agarrou e disse: vão-se embora, porque eu não tenho mais filhos, eu não tenho mais nada, eu não tenho nada. Eu vou voltar para a minha terra a ver se eu tenho lá alguma coisa, se eu consigo alguma coisa. Daqueles que me conhecem, ver se me conseguem dar alguma coisa, porque eu não tenho nada. Portanto, vão para a casa dos vossos pais, vão e viver as vossas vidas, porque eu não tenho mais filhos. O meu marido morreu, os meus filhos morreram, não tenho mais ninguém. E elas choraram muito e uma delas foi-se embora. Ofra foi-se embora. Mas Ruth, não. E vejam o que é que Ruth disse.
Portanto, Ruth 1,16. Disse, porém, Ruth, não me instes ou não me forces para que te deixe e me afaste de ti. Por onde quer que tu fores, eu irei. Onde quer que tu pousares à noite, ali eu pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. O Deus de Ruth não era o Deus de Moabi, porque ela era israelita. Ela não. Adoravam imagens. Mas ela agora faz esta declaração. Não só por amor a esta sogra, mas também por grande carinho por ela. Ela era uma rapariga nova, podia trabalhar, a sogra dela não ia poder trabalhar. E ela então disse, não, eu vou ficar contigo. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. É este tipo de decisões que nós temos de tomar na nossa vida. Qual é o seu Deus? Às vezes nós só estamos tão preocupados com tanta coisa na nossa vida, com saúde, com finanças, com filhos, com casa, com carros, com trabalho, com coisas que nos esquecemos. Então, e Deus? Você pode às vezes pensar, não, ele é Deus, ele tem tudo. Ouça, o que é que Deus quer de nós? Nós para ele somos como um grão de areia. O que é que Deus vai querer de cada um de nós? Eu lhe vou dizer o que é que eu quero. Amor. E se você não dá isso a Deus, então o que é que nós somos? Só estamos com Deus por aquilo que Ele nos pode dar? Que Ele nos pode ajudar? Isso não é ser interesseiro? Então e Deus? Como é que Ele se sente em relação a nós? Você pode dizer, mas eu faço isto, eu vou às igrejas, eu vou aos cultos, eu trabalho na igreja, eu faço isto, eu dou os dízimos, eu não estou a dizer o contrário. Glória a Deus, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, glória a Deus. Mas pare, por favor. Pense um pouco. Você ama a Deus? Ama realmente a Deus? Ama por aquilo que Ele é para si, por aquilo que Ele já fez por si, por aquilo, pelas portas que Ele abriu, por aquilo que você não pensava que seria possível e que Ele fez possível. Mas também pelo caráter e o amor que Ele tem por si. Você o ama. É bom você parar e pensar sobre isto. Porque eu lhe digo que Ele é tudo para nós. Tudo. Mais do que carros, casas, dinheiro, saúde, mais de qualquer coisa na vida. Ele é tudo para nós. Por isso é que a palavra de Deus diz, buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça. E depois, tudo o resto vos será acrescentado. Vocês depois não precisam se preocupar com o resto. Quando você buscar a Deus de todo o coração, toda a sua alma, quando você o amar verdadeiramente, ouça, e amar é uma decisão. Amar é uma decisão em que você diz, Senhor, eu te amo. Eu te amo, meu Deus. Eu não sabia que aqui ia falar hoje. E Deus me mandou ler o livro de Ruth.
que eu quando cheguei a esta parte, o meu povo, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Ela se rendeu por completo. Ela rendeu por completo a sua vida. Cada um de nós já se rendeu completamente ao nosso Deus. Ele fez tanto por nós. Não merece que nós o amemos a Ele? Você pode dizer, mas eu tenho isto e aquilo para resolver. Eu sei, e Deus sabe tudo isso. Mas busquei primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e tudo o resto vos será acrescentado. Ouça, eu tinha muitos problemas emocionais. E Deus foi limando, às vezes com uma grossa bem grossa. E ainda continua a trabalhar no meu caráter. Mas eu vi e tenho visto que Deus quer muito mais que isso. Sede santos porque eu sou santo, diz Ele. Na nossa maneira de viver, na nossa maneira de falar para com os outros, na nossa comunhão uns com os outros. E não tem a ver só com pessoas da igreja, tem a ver com toda a gente. Nós devemos ser afáveis e tratar bem toda a gente. Porquê? Porque as pessoas vão olhar para nós com respeito. E vão olhar para nós e dizer, aí está um homem diferente. E algum dia alguém vai perguntar, mas porquê que você é diferente? E nós vamos dizer, porque eu tenho Jesus no coração. E Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Entenda uma coisa. Quando nós abdicamos de algo, nós não ficamos a perder. Quando nós deixamos de ter algo, não perdemos. Quando perdemos algo em Deus, ou perdemos algo que nós pensamos, ou alguma posição, algum sítio onde estávamos, nós não perdemos. Apenas temporariamente ficou parado, para que o caráter de Deus em nós seja moldado, para que a seu tempo, Deus nos possa colocar no sítio que queria para nós. Não nos cansemos de fazer o bem, que a seu tempo teremos a recompensa, diz Deus. Então, como vem o milagre? Começa por nosso caráter. Sim. Começa por nós nos rendermos completamente a Deus. Muitas das vezes nós lutamos e pensamos que não, eu tenho que resolver as coisas desta forma, desta forma. Ainda esta semana eu tentei resolver um assunto pelas minhas próprias mãos. Tentei, porque li, andei a ler e a tentar buscar e perceber como era a solução que eu podia ter e pensei que essa fosse a solução. E não era a solução. Despendi tempo, despendi dinheiro e não resolveu. Por que não esperar em Deus para que Deus nos mostre a verdadeira solução? Às vezes despendemos coisas da nossa vida que são importantes, mas tentamos resolver nós próprios, colocando Deus de lado. Achando que é a melhor forma de resolver. E não é. Então como é que vem o milagre? Como vem o milagre?
Milagre vem pela necessidade de ver milagre. E há coisas que Jesus fez que eu achei impressionante ainda agora, mas não só Jesus, outros homens fizeram. Discípulos fizeram de Jesus, homens, agora, no ano 1900, o homem Smith Wigglesworth fez, ressuscitou várias pessoas dos mortos, comprovados mesmo. E ainda agora, Jesus diz para nós: eis que vocês farão coisas maiores do que estas, porque eu não tenho tempo, eu vou para o Pai. Então, vamos ver em Lucas 7:12. Lucas 7:12. Vamos ver o que é que Jesus fez. Jesus entrou na cidade, e quando entrou na cidade viu um funeral. E quando viu o funeral, viu quem lá ia. Era um homem novo. E veja a descrição. Lucas 7:12. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela uma grande multidão da cidade. Ela era viúva, não tinha marido já. O seu filho era o seu sustento, e ele também tinha morrido. Versículo 13. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E no versículo 14, e chegando-se tocou na esfinge, e os que o levavam pararam, e disse Mancebo: a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. Como é que o milagre acontece? Porque há uma necessidade para haver milagre. Esta mulher precisava de um milagre na sua vida. Ela já tinha perdido todas as esperanças. Não havia hipótese. Ela chorava. Não só porque tinha perdido o filho, mas porque tinha perdido toda a esperança. Todo o seu sustento, tinha perdido tudo. Jesus sabia disso. E ressuscitou o moço. Como é que o milagre vem? Vem pela necessidade. Vem pela sua confiança em Deus. O buscar esse milagre. Quantas e quantas vezes eu já orei e eu dizia: Senhor, tu podes, Senhor. Tu podes. Tu podes fazer, Senhor. Eu creio. E Ele fez. Glória a Deus. Glória a Deus. Só a Ele toda a glória. Nós temos que entender que o milagre vem quando nós clamamos a Deus e buscamos a Deus. Quando nós dizemos: Senhor, tu podes fazer isto. Quando nós reivindicamos a tua graça, o teu amor, o teu poder sobre nós, Pai. Porque só tu podes, Senhor. Não há ninguém mais que possa fazer o que tu fazes. Ninguém. Jesus sabia disso. E fez. Mas não só fez com este, ele fez com vários. Mas eu quero-vos levar agora a outro, a João 11:40. João 11, eu disse 40, mas se calhar é 39. Vamos a 39. Para ver. Estamos a falar agora de Lázaro. Lázaro e suas duas irmãs. Jesus os amava muito. Portanto, era Lázaro, irmão de duas irmãs, Marta e Maria. Estando Jesus longe,
Ele sentiu dentro dele que Lázaro tinha acabado de morrer. Mas não foi logo. Esperou 4 dias. E depois foi. Marta e Maria, quando viram Jesus, diziam: se tu tivesses aqui, ele não tinha morrido. E depois Jesus disse, João 11, 39, e disse Jesus, tirei a pedra. Marta, irmã do defunto, disse, Senhor, já cheira mal, porque já há 4 dias. A carne já estava a desfazer-se, em putrefação. Já cheira mal. E sabe qual foi a resposta de Jesus? Ele disse-lhe, não te hei dito, se creres, verás a glória de Deus. Você espera ver a glória de Deus na sua vida ou não? Você espera acontecer um milagre ou não? Um milagre pode ser nas suas finanças, pode ser na sua saúde, pode ser em qualquer área da sua vida, no seu casamento, nos seus filhos, em qualquer coisa. Você espera e crê nesse milagre. Por isso é que Jesus disse, e disse-lhe Jesus, não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus. Versículo 41. Tiraram, pois, a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou me haveres ouvido. E eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendendo isto, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, e tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto em um lenço, e disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. 4 dias. 4 dias. Deus teve não só que restaurar da morte, mas também restaurar o corpo, porque o corpo já estava a desfazer. E fê-lo para a glória de Deus. Você sabe o que é impossível? Impossível é aquilo que você crê. Se você crê que é impossível, eu lhe digo que não vai acontecer. Agora, se você crê em Deus, para Deus não há impossíveis. Ele pode fazer tudo, mudar tudo a qualquer segundo. Ele é Deus, o seu Deus. Eu comecei por falar em caráter. Eu estou a falar agora de fé, de confiança em Deus, de esperar em Deus o milagre. Porque ele vai acontecer. Às vezes nós, onde vivemos as nossas vidas, e às vezes as coisas não nos estão a sair bem. Bem como nós pensávamos, ou como nós queríamos. Pensávamos que as coisas iam correr de outra forma, ia ser desta forma ou daquela forma. E as coisas não correm assim. Mas será que Deus nos abandonou? Nunca, jamais. Ele não nos abandona, nem nos deixa. Nunca. Mas cabe a nós dizer, Senhor, eu creio em Ti. Eu creio no Teu poder. E creio que Tu podes mudar qualquer circunstância a nosso favor. A qualquer segundo, a qualquer momento, a qualquer minuto. Tu és o Todo-Poderoso. Tu és o Senhor. O grande eu sou. Então, faça isto. Como é que vem o milagre? Quando você ora e busca o Senhor e crê nele. Quando você crê
que Deus é poderoso para fazer, Ele move céus e terra a seu favor para que possa acontecer. Jesus cria no Deus Pai, acreditava no Deus Pai. E Ele fez para que as pessoas vissem que mesmo ao final de 4 dias, mesmo quando era completamente impossível ressuscitar dos mortos, Ele ressuscitou dos mortos. Lázaro ressuscitou. O milagre só vem pela necessidade de acontecer esse milagre. Só vem porque você clama a Deus e procura em Deus a libertação que você necessita. O milagre vai acontecer na sua vida quando você declara a Deus: eu preciso disto na minha vida. Eu preciso de Ti em mim. Quantas vezes eu já estive triste e quando orava vinha a alegria. Quantas vezes eu já estive cansado e eu dizia: Senhor, aqueles que esperam em Ti, as suas forças são renovadas todos os dias. E as minhas forças eram renovadas. Quantas vezes eu olhei para circunstâncias e achava que não havia hipótese. Mas Ele mudou tudo, tudo, tudo. Inclusive aqueles que se tentaram virar contra mim. Mesmo no meu trabalho, Ele me defendeu, não fazendo eu nada, nem dizendo eu nada, ficando apenas calado. Ele fez tudo por mim. E vai fazer tudo por você se você confiar nele. Mas eu quero que você aprenda algo que é muito importante, porque o milagre só vai acontecer pela necessidade. Vamos abrir em 2 de Coríntios 12, 9. Oh, glória. 2 de Coríntios 12, 9. Paulo diz que teve um espinho na carne, o qual orou 3 vezes ao Senhor para que o espinho da carne se afastasse dele. O que é que seria o espinho na carne? Uma doença? Algo pesado no seu espírito? Não sei, não sabemos. Mas uma coisa sabemos, foi a resposta que Deus lhe deu. 2 de Coríntios 12, 9. E disse Deus a ele: a minha graça te basta. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Você entende? É na necessidade que nós vamos ver o poder de Deus na nossa vida. É naquilo que nós mais precisamos e estamos a confiar em Deus que vai acontecer em nós um milagre. Quando nós confiamos plenamente, exclusivamente em Deus, o milagre vai acontecer. Não é por acaso um pastor disse, pastor Lester Summerall, já partiu para o Senhor. Ele estava nas Filipinas e orava por pessoas e as pessoas eram curadas. E quando ele voltou para a América, ele orava para as pessoas e havia pessoas que não eram curadas. E ele fazia muita confusão. Então, mas como é que nas Filipinas as pessoas eram curadas aos montões e como é que aqui não eram? Nos Estados Unidos não eram. E então ele percebeu, Deus lhe mostrou, é que nas Filipinas as pessoas tinham que crer em Deus, senão não tinham hipótese. Porque não havia assistência médica e a que havia era muito cara. E então dependiam só de Deus para a cura. Nos Estados Unidos, as pessoas iam receber a cura. Mas caso não se resultasse, eles também não se preocupavam muito e então iam aos médicos.
Eles não estavam a confiar plenamente, exclusivamente em Deus. Graças a Deus pela medicina, mas entenda uma coisa. É Deus que nos cura. Seja por médicos, seja através de outras, qualquer circunstância. É Deus que nos cura. É Deus que nos abençoa. É Deus que nos liberta. É Deus que enche a nossa boca de bens. É Deus, Deus, o nosso Deus. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o nosso Pai, nosso Abba Pai, o Pai de nosso Senhor Jesus. É Ele que tudo faz. Está na altura nós mudarmos a nossa maneira de ver o mundo. Não se deixa bater por aquelas pessoas que dizem: não, isto não há hipótese, isto não dá. Mas quem é que disse? Foi Deus que disse isso? Não. Foi os homens. Deus é que tem a última palavra. Não aceite o não. Não aceite o não como sendo o fim de tudo. Não, não é o fim. É apenas a hipótese para que o milagre possa acontecer na sua vida. Ele vai acontecer no nome de Jesus. Milagre vai acontecer. Eu creio. E você? Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos ficar de pé. Pai, Tu és o nosso Deus, nosso Abba Pai, nosso Pai querido, nosso Papá. Senhor, Tu és capaz de fazer todas as coisas e nós queremos e acreditamos em Ti. Ajuda-nos a que a nossa mente fique desbloqueada e que entenda que Tu és o Todo-Poderoso, que Tu podes fazer tudo e que nada é impossível para Ti. Para os outros pode ser impossível, mas para nós não é impossível. Porque Deus é por nós e ninguém pode ser contra nós. Vamos habituar a olhar para as circunstâncias e não sendo o ato final, não dá. Pois até na morte Deus tem solução. E a solução é ressuscitar o morto. Ele vai ressuscitar os nossos sonhos. Ele vai ressuscitar tudo em nós. Para que se cumpra em nós a vontade do Altíssimo no nome de Jesus. Não nos vamos deixar abater pelas circunstâncias, Senhor. Mas vamos buscar-te a Ti, buscando forças em Ti para continuar e para crer contigo tudo é possível. Em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, que foste Tu, Senhor. A Ti te honramos, a Ti glorificamos, a Ti bendizemos e cremos. Não há outro como Tu. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há nada como Tu, Senhor. Nada mesmo como Tu. Te agradecemos para as nossas vidas estarem nas Tuas mãos. Pois Tu és a nossa proteção. Tu és tudo para nós. Te honramos, Te glorificamos. Te bendizemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, de coração. Obrigado. Porque eu sei que Tu vais fazer muito mais, não só connosco, mas com todos os que nos ouvem.
vais fazer muito mais, no nome de Jesus. Muitas bênçãos, bom fim de semana, no nome de Jesus. Amém.